Você conhece a trilogia Divergente? Você já assistiu os filmes? Você sabia que a maioria dos fãs dos livros odeiam os filmes? Os filmes, inclusive, ficaram sem final. E você sabia que mesmo os fãs de Divergente odeiam o final de Convergente? A série de livros Divergente foi escrita pela Veronica Roth e teve seu lançamento e auge entre 2011 e 2014, contando com Divergente, Insurgente, Convergente e 4. Divergente é uma distopia, diga-se de passagem, muito bem escrita, que conquistou corações de milhares de pessoinhas ao redor do mundo, o que chamou muita atenção nos produtores para o cinema, como sempre acontece. O filme Divergente foi lançado em 2014 e chamou a curiosidade de muitas pessoas para esse mundo da Verônica, inclusive a minha. Depois que eu assisti o primeiro filme, eu tive vontade de ler todos os livros e sair correndo para fazer isso. Foi exatamente o que eu fiz. Na época que eu li, foi mais ou menos em 2017, e todos os filmes já haviam sido lançados, mas eu não tive a oportunidade de assistir todos naquela época. E o primeiro, se diga-se de passagem, também eu assisti mais de 12 vezes, porque eu gostava muito. Mas, quando eu li os livros, eu já percebi muita diferença entre as características dos livros pro filme. O que não só aconteceu comigo, como vários fãs dos livros acabaram meio que desistindo de assistir os próximos filmes. Eu acho que, assim como eu, vários dos fãs da série ficaram muito tristes e extremamente chocados com o final de Convergente, onde nossa protagonista morre numa tentativa de salvar boa parte da população. E esse final, até nos dias de hoje, é extremamente criticado pelos próprios fãs. Vejo muito disso no Booktube, inclusive, e que é considerado um dos piores finais de séries. Mas eu, como boa questionadora que sou, fiquei pensando dias e dias sobre isso. Tanto sobre o final em si, o que ele significava, tanto sobre o que foi a reação das pessoas em relação a ele. Fiquei pensando sobre isso e é justamente sobre isso que vim falar aqui. Por que será que as pessoas não gostam? Por que será que ele leva tanto ódio? Eu vejo muitas pessoas adorando livros como Era Antes de Você, A Culpa das Estrelas, Por Lugares Incríveis, que são romances fofinhos que infelizmente estressaram os nossos corações. Mas quando se trata do mesmo final para um livro de distopia, onde tem um ato extremamente heróico e empático, as pessoas repudiam, o que me fez pensar se as pessoas realmente sabem e entendem o que é uma distopia com revolução. Como sendo o meu gênero favorito, eu uso dizer que distopias são nada mais do que uma imitação da nossa realidade de modo futurístico e caótico. Então, distopias nada mais são do que uma releitura da nossa realidade que destaca os principais fracos dos nossos governos e ideias sociais. Em distopias, há muito a ideia de pessoas divididas por castas e líderes que são extremamente malvados, do tipo que dizem: ai, a gente faz isso para dividir o povo, mas é para nós termos paz. Então, assim, basicamente é a nossa realidade fantasiada de futuro. Em vários desses livros de distopia, a gente vê o protagonista perder muito da família, dos amigos, da saúde mental dentro das revoluções, o que já é suficiente para fazer muitos leitores chorarem ao meio das leituras. Mas eu acredito ainda que alguns têm uma ideia muito romantizada do que é uma revolução, em que o personagem vai sofrer perdas, mas vai viver feliz para sempre quando tudo acabar. A ideia de entrar em uma revolução não pode ser sempre de que tudo vai ser feliz depois que ela acabar. Uma pessoa real tem que entender tudo que ela pode pôr a perder entrando numa revolução, inclusive a própria vida. O que a personagem da Verônica fez foi nada mais do que pôr isso em prática, tentando salvar milhares de outras vidas, o que não é nada mais nada menos do que uma atitude extra louvável, corajosa e empática, que é algo que está faltando muito nos dias de hoje. Quando nós lemos algo por muito tempo, que nesse caso foram 3 livros, é normal que a gente se apegue aos personagens e queira que
eles sejam felizes pra sempre e que dê tudo certo, porque nós se apegamos. Mas, final feliz é muito fácil de encontrar em vários livros, inclusive de distopia. O que a gente tem que tentar é olhar para esse final com outros olhos e com a crítica de que, em uma revolução de verdade, na realidade, muitos protagonistas da própria vida vão sofrer perdas, talvez inclusive a dele mesmo. Mas nós temos que entender também que o futuro depende de tudo que a gente faz agora. E não tem nada mais corajoso do que você tentar proporcionar um lugar legal para as pessoas que vão continuar aqui. Inclusive para talvez pessoas que nós amamos. Então, esse é o meu questionamento. O final é ruim mesmo? Ou a gente que romantizou a ideia de revolução? E é óbvio que eu não tô tentando impor essa ideia na cabeça de ninguém. Você pode continuar não gostando muito bem. É normal que a gente seja diferente nas ideias e no que a gente capta de um livro. Mas eu senti a necessidade de falar isso porque eu concordava com todo mundo de que o final era ruim. E assim, só porque o final não é o que eu espero, não significa que ele é ruim. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma, com essa ideia que eu propus. Então, era só mais ou menos isso. Que depois que a gente cresce e volta a pensar naqueles livros que a gente leu faz tempo, olhando os fatos sociais e tudo que acontece ao nosso redor, a gente tem uma ideia diferente, pensa de novo. Então é só mais uma maneira de pensar sobre algo que é discutido e odiado por muitos. Espero que vocês gostem.